Nós todos sabemos que o pensamento racional te leva a resultados muito positivos. O autocontrole vai fazer toda a diferença na tua vida, no teu caminho em busca dos teus objetivos. Isso é fundamental para que um líder, para que uma pessoa que alcance o sucesso, que ela precisa se autocontrolar diante das pessoas, das coisas e das situações. No episódio anterior, eu falei para você e apontei a importância de nós controlarmos as nossas emoções. Como é importante o autocontrole na vida da gente para que a gente possa desenvolver o caminho em busca do nosso objetivo principal definido, mas sabendo que nesse caminho nós vamos nos relacionar com pessoas, nós vamos nos deparar com problemas e nós vamos ter necessariamente situações em que as nossas emoções vão estar literalmente à flor da pele. Quando hoje, no início desse episódio, eu te falo que não existe bônus sem ônus, eu estou te afirmando que você só vai receber aquilo que você der primeiro. O fruto do teu esforço é que vai ser o resultado do teu bônus. Você não vai receber nada se você não der primeiro algo em troca. E durante esse caminho, durante o momento que você vai montando o teu time, durante o momento que você vai praticando a confiança em si mesmo, durante o momento que você cria o teu objetivo definido e vai estabelecendo esse caminho com o hábito da economia, com a imaginação e com todas as outras coisas que eu já te coloquei aqui, que são as ferramentas que você precisa para alcançar o teu objetivo e o sucesso tão almejado, você também tem que ter a certeza absoluta que você vai ter que se relacionar com pessoas. E aí que a coisa começa a pegar. Pegar por quê, Anderson? Pegar porque as pessoas são diferentes, porque as pessoas vieram de lares diferentes, foram educadas de formas diferentes e possuem personalidades diferentes. As pessoas que não controlam as suas emoções, são aquelas pessoas que não são tolerantes, são aquelas pessoas que não respeitam, são aquelas pessoas que não olham para o lado de forma coletiva. São as pessoas que são apenas eles. São os narcisos, são as pessoas que só enxergam a sua individualidade diante das situações e das coisas. A grande maioria dessas pessoas não admite pensamentos diferentes, não admite que você olhe e ache as coisas de forma diferente. São pessoas obtusas e são pessoas que colocam sempre as emoções à frente da razão quando perdem o argumento ou quando simplesmente não conseguem desenvolver o pensamento e o raciocínio em coletividade. A maioria dessas pessoas são racistas, a maioria dessas pessoas pensam de forma radical. Por outro lado, as pessoas que pensam de maneira mais elástica, com entendimento maior, pessoas dispostas a mudar, pessoas que entendem que a vida é mutante, que os pensamentos precisam ser reciclados de tempos em tempos e que respeitam as opções e orientações das outras pessoas. Essas pessoas sim conseguem trabalhar em coletividade, essas pessoas sim conseguem conter os seus sentimentos e as suas emoções diante de algo ou de uma situação que não seja muitas vezes do seu agrado, mas que ela precisa respeitar porque faz parte do todo. E é por isso, meu amigo, que não existe bônus sem ônus. Ou seja, você jamais vai conseguir um time se você não tiver autocontrole. Você jamais vai conseguir montar uma equipe vencedora e dos sonhos se você não tiver autocontrole. Se você não conseguir respeitar a opinião dos outros, se você não tiver o mínimo de percepção de que as pessoas são diferentes de você, enxergam as coisas de forma diferente, mas que, se bem utilizadas e em harmonia, vão trazer benefícios enormes para você, para o grupo e para toda a coletividade que você está inserido. Se você não pensar dessa forma, você vai se limitar. É como você querer empreender sozinho. A tua dificuldade vai ser muito maior do que daqueles que empreendem em grupo. Da mesma forma, se você não tiver autocontrole, se você for uma pessoa explosiva, se você for uma pessoa que não respeita, que estaciona o carro no lugar do idoso ou do especial, se você é uma pessoa que pensa e age dessa forma, você não tem autocontrole. Muito pelo contrário, você é uma pessoa abusada, você é uma pessoa que abusa do seu direito e não respeita o próximo.
E, consequentemente, se você não respeita o próximo vai acabar não te respeitando. E as coisas vão acabar sempre numa discussão e indo de mal a pior. Por outro lado, se você é uma pessoa que entende essa dinâmica e sabe que para que você trabalhe em grupo, em coletividade, você precisa se controlar, você precisa respeitar os outros e você precisa, acima de tudo, entender que as pessoas não são iguais, você vai conseguir vencer. Você vai conseguir se controlar, você vai conseguir entender que, apesar de você ter um pensamento diferente, ter tido uma criação diferente, para realizar aquele objetivo, a somatória daquele grupo é que vai ter o resultado que todos esperam, e não a individualidade de cada um. Por isso que você tem que respeitar, por isso que você tem que aprender desde já, desde cedo, a controlar as suas emoções. Porque as emoções, elas simplesmente nos cegam. As emoções, quando mal trabalhadas e mal administradas, elas nos levam a fazer coisas que até Deus duvida. Todos nós sabemos disso. Pessoas que já cometeram crimes por violenta emoção, porque foram traídas ou porque souberam de um desfalque na empresa ou coisa que o valha. Todas essas pessoas deixaram as suas emoções governá-las. E no momento que você perde esse controle, tudo se acaba. No momento que você deixa as emoções tomarem conta, você simplesmente deixa a racionalidade no banco de reserva e não consegue mais pensar de forma exata. Você não consegue mais pensar de forma coerente. Você não consegue mais pensar de uma maneira equilibrada. Por quê? Porque você perdeu o autocontrole. Porque simplesmente você está se sujeitando a agir de acordo com as suas emoções. Está se sujeitando a agir de maneira irracional. E esse pensamento e esse conceito, ele não acompanha os vencedores. Ele não faz parte das pessoas que obtêm sucesso na vida. A grande maioria das pessoas que não controlam as suas emoções, elas são, no final de tudo, pessoas que acabam fracassando, não porque não têm inteligência, não porque não têm conhecimento, mas porque não seguram a onda. Muitas vezes você tem cantores, escritores e pessoas que passam a ter um desempenho muito bacana ao longo da vida e, de repente, acontece uma desgraça. De repente, se suicidam, ou de repente matam uma outra pessoa, ou de repente criam uma situação que, ao final, fica claro e fica provado que foram as emoções destrutivas que acabaram criando aquela situação complicada na vida dessas pessoas. São pessoas que não tiveram o entendimento da importância das emoções e não procuraram tratá-las. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, temos problemas emocionais. Todos nós carregamos uma hereditariedade, personalidades e caráter dos nossos pais e dos nossos parentes que, de uma forma ou de outra, nos influenciam de forma positiva, mas às vezes de forma negativa. Você precisa entender isso. E você precisa procurar ajuda, caso você não tenha autocontrole, caso você seja uma pessoa explosiva e não respeite os outros, e não consiga se comportar em ambientes coletivos, porque isso vai ser muito importante para a tua vida. E isso é possível de ser tratado, isso é uma coisa relativamente até simples, quando você quer, quando você identifica a sua falta, quando você identifica que te falta esse componente, para que você consiga chegar adiante, né? Porque só assim você vai ter a possibilidade de conhecer as tuas dificuldades emocionais, que é o que a gente vai falar no próximo episódio, porque são as dificuldades emocionais que acabam minando o nosso caminho, que acabam destruindo a possibilidade de termos sócios e, mais do que isso, que acabam afastando de nós as pessoas que nós tanto vamos precisar para alcançar o nosso objetivo. Eu te aguardo no próximo episódio.